Queridos amigos da Associação Beneficente Espírito Consolador, é sempre uma alegria estar convosco, mesmo que virtualmente. Agradecemos o convite que nos foi feito para refletirmos acerca dos postulados espíritas. A doutrina espírita, na feição de Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, vem nos esclarecer sobre todas as coisas e nos fazer lembrar aquilo que Jesus havia dito. Consequentemente, a doutrina espírita traz esclarecimentos para todos os níveis dos espíritos vinculados aqui na Terra, de forma que é uma doutrina que nos chama ao raciocínio, consequentemente à lógica, e por isso mesmo cada um de nós terá as ferramentas adequadas para fazer bom uso daquilo que nos chega, das oportunidades que temos. Gostaríamos de partir as nossas reflexões a partir da passagem em que nosso Senhor Jesus Cristo conversa com Nicodemos, o doutor da lei. A passagem é muito conhecida de todos nós, e ela traz a noção clara do processo reencarnatório, onde Jesus afirma ao doutor da lei que é preciso nascer de novo para se conquistar o reino dos céus, que seria, em última instância, aquele reino onde se reúnem os espíritos puros, sem máculas conscienciais, e que por isso mesmo vivem dentro de si o eco da perfeição, o eco da felicidade plena. Mas ouçamos Jesus, porque há uma frase que nós poderemos e deveremos pensar para as nossas reflexões, muito interessante. É quando Jesus diz ao doutor da lei que o espírito pode ser comparado com o vento. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, mas ele sopra onde ele quer. O que o Senhor Jesus está dizendo para todos nós, que o espírito, essa entidade que todos nós somos, ele já existe antes do sopro da vida no corpo físico. Consequentemente, ele vai sobreexistir, nas próprias palavras do Mestre, a essa vida na qual nós todos estamos inseridos nesse instante. Ou seja, a vida física passa a ser uma tarefa, passa a ser uma etapa para que o espírito possa se desenvolver. Mas notemos as palavras que o Senhor Jesus usa. Ele sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ora, se ele vem de algum lugar e à época ninguém sabia, é porque não se tinha condições, e o próprio Mestre Jesus dirá isso, que nós não estávamos prontos para receber determinadas informações, e ele fala a Nicodemos isso. Você, doutor da lei, não conhece essas coisas que são da terra, e se eu te falar das coisas do céu? Mas o Senhor Jesus está dizendo que o espírito está então consciente no mundo dos espíritos, e ele está escolhendo onde ele vai soprar a vida naquele corpo físico, porque a linguagem do Velho Testamento nos dá a ideia de que soprar a vida é animar um corpo físico aqui na terra. Então, para Nicodemos e para todos nós, o Senhor está dizendo que o espírito, em estando no mundo dos espíritos, ele tem a possibilidade de escolher o local onde vai nascer, para que ele possa dar prosseguimento à sua existência, porque, convenhamos, todas as nossas escolhas estão fundamentadas em objetivos, em necessidades, em motivos, enfim, trazemos dentro de nós outros todas as nossas necessidades evolutivas, nos impulsionando para escolhermos um determinado lugar, para que nós possamos dar prosseguimento ao desenvolvimento dessas nossas faculdades naturais, espíritos que somos, para dar continuidade à busca incessante à perfeição, que em última instância significa felicidade plena. Ora, essa questão é muito interessante, porque se o espírito está fazendo escolha, é sinal de que ele, tendo consciência daquilo que vai viver, ele está programando aquilo que vai viver em função das suas necessidades. Tudo isso estamos depreendendo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se nós buscarmos esse entendimento nas letras da codificação, nós vamos encontrar, a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos, os ensinamentos básicos a respeito da vida futura,
da escolha das provas, porque Kardec, nesta questão 258, vai pedir aos espíritos esclarecimentos a esse respeito, porque ele demanda aos espíritos se antes da vida física o espírito sabe, ou seja, conhece, tem acesso ao tipo de vida que ele vai ter. Ao que os benfeitores espirituais disseram, que tem, e tem em função do próprio espírito escolher a sua condição futura, a sua reencarnação futura, ou seja, o próprio espírito, estando consciente, evidentemente, no mundo dos espíritos, ele haverá de estabelecer, olhando a sua própria condição, o que lhe falta para atingir a perfeição e aquilo que precisa ser corrigido do que ficou para trás, o espírito estabelecerá um campo de provas e, consequentemente, também de expiações, lembrando que provas são os exercícios que o espírito elenca e pede para a sua existência, a fim de que ele possa se estabelecer definitivamente em determinado patamar espiritual, e expiação é a correção do passado, mas nós sabemos já desde Pedro, na sua primeira epístola universal, que o amor cobre uma multidão de pecados, então necessariamente a gente não precisa devolver em lágrimas aqui na terra aquilo que cometemos de erro no passado. Nós podemos devolver aqui na terra em suor, ambos líquidos salgados, mas a opção será nossa. O amor que cobre uma multidão de pecados ou as expiações para fazer com que a gente modifique o nosso jeito de pensar, o nosso senso moral e se defina por um caminho diferente de até então traçado e perseguido. Ora, se o espírito está no mundo espiritual diante das provações com a sua condição evolutiva e ainda assim carregando um perispírito, e esse carregando entre aspas, carregando um perispírito que é o reflexo da sua vida espiritual, ele naturalmente poderá, ao elencar as suas condições reencarnatórias, ele poderá também elencar segundo as possibilidades, e para isso, segundo a própria literatura espírita, notadamente André Luiz em Missionários da Luz, nós podemos, o espírito pode, ele pode também elencar os seus atributos físicos que ele vai colocar em prática para alcançar as suas provações, alcançar as suas expiações aqui na Terra, para passar por elas no sentido de voltar ao mundo dos espíritos numa condição melhor daquela que ele tinha antes de reencarnar aqui na Terra. Mas haverá sempre limites impostos, tanto pela força que o espírito tem, pela potência que ele carrega de execução, a que isso ele é socorrido, orientado, esclarecido pela espiritualidade maior, tanto quanto ele tem que se vincular ao processo de justiça divina. E nós facilmente podemos comprovar isso até nas palavras do Senhor Jesus, quando ele disse, por exemplo, para aquele cego de nascença, a respeito daquele cego de nascença, que não foi ele que pecou e nem os pais para que ele nascesse daquela forma. Ou seja, no seu processo reencarnatório, ele teve a opção de nascer cego e o próprio Cristo disse o porquê. Para que nele se cumprisse as obras que eu vim fazer em nome do Pai. Então, estando no mundo dos espíritos, consciente, aquele espírito sabia que na sua vida futura, ele haveria de nascer cego e permanecer cego até os 18 anos, quando o Cristo o encontraria, o curaria, ou seja, devolveria o poder de visão para ele, para que ficasse gravado a partir das anotações do evangelista. Ou seja, o espírito escolhe uma provação, porque nascer cego, convenhamos, é uma provação. Ele aceita nascer cego para que o Cristo faça uma obra, e uma obra tão importante que passa a fazer parte do evangelho, mostrando para todos nós que existe a possibilidade das escolhas das provas, que não tem vínculo nenhum com os erros do passado. O espírito vem como, nesse caso, um missionário para encontrar Jesus aqui e Jesus curá-lo. Evidentemente, fica aqui também a necessidade de explicarmos por que os apóstolos, ao questionar Jesus, inserem os pais dele na condição de pecadores. Porque foi ele ou foram os pais que pecaram? É preciso se lembrar do primeiro mandamento de Moisés, onde o Deus que se apresenta como Deus único é um Deus rigoroso, que pune até na terceira e na quarta geração aqueles que erram contra a sua lei. Ora, a terceira e quarta geração é a oportunidade que o espírito tem para voltar ao mundo dos espíritos,
do mundo dos espíritos para o mundo material depois do desencarne. Então, convenhamos, eu sou a primeira geração, um filho meu é a segunda, um neto é a terceira e um bisneto é a quarta. Se eu desencarnar hoje, tomara que isso não aconteça, porque está muito bom aqui, eu retorno com muita facilidade como filho do meu filho, filho do meu neto, da minha neta, e assim sucessivamente. Então, é o princípio da reencarnação presente contribuindo para o entendimento em relação à justiça divina. O espírito erra numa existência, na segunda, na terceira, na quarta geração, uma hora vai acontecer dele voltar para corrigir o erro do passado. Naquele caso, repetindo, Jesus diz claramente, não foi ele que pecou e nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que nele se cumprisse aquilo que vim fazer na terra, ou seja, obras para chamar a nossa atenção para os seus ensinos, né? Porque o próprio Mestre Jesus fala isso, as obras que faço testificam quem eu sou. Consequentemente, vocês podem me ouvir, porque eu sou o enviado do Pai e vim ao mundo não pela minha vontade, mas pela vontade dele, para que nenhuma das suas ovelhas se perca. Estamos interpretando a letra do Evangelho de Jesus, mas são palavras dele nesse sentido. Então, o Espírito pode mexer nas suas condições fisiológicas aqui na Terra, na sua constituição fisiológica. E Alexandre, o espírito benfeitor do livro Missionário da Luz, explicará isso com detalhes nos capítulos que tratam da reencarnação de Sigismundo aqui na Terra. E valerá a pena sempre, mesmo que já conhecemos e já lemos, dar um pulinho lá para relembrarmos e elucubrarmos novas possibilidades de entendimento, novas possibilidades de conhecimento da realidade, porque a realidade vai se mostrando para nós paulatinamente. Uma coisa que lemos hoje, vamos lê-la diferente e tirar ensinamentos diferentes no futuro com mais experiência. Então, o espírito pode modificar em função das suas necessidades provacionais, mas pode acontecer também do espírito estar numa condição no mundo dos espíritos e ter que experimentar uma limitação aqui na Terra em função dos erros cometidos no passado. E isso Jesus também falou para o paralítico no tanque de Betesda, vai, não peques mais para que algo de pior não te aconteça. Aquele paralítico há 38 anos, e acreditamos, ou nasceu paralítico, ou ficou paralítico na infância, não é? E se ambos, uma dessas possibilidades aconteceu, ele não tinha motivo nenhum para estar sofrendo aquilo, em função de não ter dado o tempo dele ter promovido um pecado. Jesus está dizendo, mais uma vez, que o erro do passado resulta na reencarnação que o espírito vai perpetrar aqui na Terra. Significa dizer que no arranjo cromossômico que vai formar um novo corpo físico, é escolhido em sintonia com as necessidades do espírito, e isso muitas vezes, como é o caso do Missionário da Luz, onde o Alexandre e seus colaboradores vão mapear geneticamente cada um dos espermatozoides que vão tentar fecundar o óvulo, ele vai mapear aquele que tem a possibilidade de atender às necessidades do reencarnante mais de perto. E será esse espermatozoide, segundo o livro nos fala, que vai obter um sopro, vai receber um sopro magnético dos benfeitores espirituais para que ele possa atingir o óvulo e fecundá-lo na frente de todos os outros que possivelmente seriam ou estariam numa condição de maior saúde, de maior energia. Então, o óvulo é fecundado não pelo espermatozoide mais rápido ou pelo mais forte, é por aquele que tem sintonia com as necessidades do espírito, seja atraído pela própria energia perispiritual do espírito reencarnante, seja insuflado pelos benfeitores espirituais que estarão trabalhando para dar um equipamento físico necessário e adequado para o reencarnante, o espírito vai receber um corpo segundo as suas possibilidades e necessidades. É bem verdade. E isso também acontece. Alguém nasce com saúde perfeita em poucas horas ou em poucos dias ou em algumas semanas, sofre um acidente qualquer e vem faltar, por exemplo, oxigênio no cérebro e passa a ter uma vida vegetativa aqui na Terra ou com deficiência mental. Ainda é uma necessidade com outros envolvidos, para o espírito não ter nascido daquele jeito, mas ficar daquele jeito com a experiência do dia a dia aqui na Terra. E nada foge da lei de Deus, está tudo sob a lei de Deus, consequentemente na mais absoluta consonância com a justiça divina. Afinal de contas, disse Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. De qualquer forma, o espírito recebe o corpo para se desenvolver com ele aqui na Terra de acordo com as suas necessidades. E há uma passagem que vale a pena também nós
refletirmos aqui, que está no Livro dos Espíritos. Aliás, não é uma passagem, são duas questões em O Livro dos Espíritos, que nos remete à responsabilidade do nosso comportamento em relação às nossas possibilidades físicas aqui na Terra. Allan Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos que habitam os corpos com deficiência mental são espíritos inferiores ao que os espíritos superiores. Respondem que não, que na maioria das vezes são espíritos muito mais inteligentes do que nós imaginamos, do que nós possamos perceber. E Kardec retoma, então, a pergunta, é a questão 371 e 372, se esses espíritos, por que esses espíritos estão nessa condição? Ao que os espíritos disseram que é uma punição em função do mau uso nas existências anteriores, ou numa das existências anteriores, ou na última existência anterior, daquele atributo que ele teve, que é a inteligência, porque o cérebro necessita estar perfeito para dar o máximo de possibilidade para o espírito se exteriorizar aqui na Terra. Fica mais uma vez implícito que tudo que nós recebemos da natureza, entre aspas, a divina providência ou a mão de Deus, não importa o termo, nós recebemos como ferramentas de trabalho aqui na Terra. E haveremos de prestar conta dessas ferramentas, do uso dessas ferramentas, para a nossa própria consciência, às vezes até mesmo em vida, mas quase sempre, dizem os espíritos, é no retorno nosso ao mundo espiritual, onde se dão as piores condições de arrependimento, ou seja, em nós todos que conhecemos o sentimento de culpa, o remorso, o arrependimento, não temos, segundo os espíritos, noção exata, por pior que seja o arrependimento aqui na Terra, do arrependimento que o espírito percebe no mundo dos espíritos depois do seu retorno da vida física, da última vida física, é onde ele passa em revista toda a sua situação, ele tem acesso a todo o seu cabedal existencial e ali ele também tem acesso também àquilo que estava programado, previsto para ele executar. E se ele não o fez, a sua consciência vai lamentar profundamente e vai externar, a partir da mente do espírito, vai externar estados de remorso, de arrependimento, estados de culpa e que pode desestabilizar mesmo o comportamento natural do espírito. De qualquer forma, é preciso entender, então, que todos nós temos nas mãos verdadeiras ferramentas para bom uso aqui na Terra. E a principal ferramenta que o espírito recebe é a do próprio corpo físico. Porque sem o corpo físico, o espírito não pode colocar em prática aqui na Terra aquilo que ele precisa para evoluir. Ou seja, a encarnação, dizem os espíritos, é onde ele ratifica, é onde ele sedimenta as suas conquistas, é onde ele fortalece os seus ideais, é onde ele aprimora o seu senso moral e vai dando sequência a ele cada vez mais positivamente, se ele fizer bom uso da oportunidade que tem nas mãos. Então, Imaginemos uma pessoa na Terra, e é muito comum nós vermos isso, inclusive em nós mesmos, em determinados dias, e vale a pena a gente se lembrar aqui de uma formulação de Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier, quando ele diz que é muito difícil ver o limite onde termina o cansaço e onde começa a preguiça. Ou seja, todos nós aqui na Terra temos aquelas experiências onde a gente deixa para depois, ninguém faz, por que eu tenho que fazer? Isso vai ficar para outra encarnação. Essas questões são muito delicadas porque tiram de nós outros a oportunidade de fazermos o máximo que podemos. Então, o espírito perdendo o seu tempo aqui na Terra, ele vai lamentar profundamente, mesmo porque não é fácil reencarnar. A fila é grande, e muito mais nos dias de hoje, onde as famílias estão querendo diminuir cada vez mais o número de filhos. Então, a necessidade de nascer na Terra passa a ser um desafio, um problema para o espírito, porque não é qualquer lugar que vai querer recebê-lo. Os pais, de agora, não querem ter mais filhos. É 1, 2 no máximo. E isso significa, e já temos visto isso no planeta, onde alguns países já têm demonstrado um crescimento negativo, ou seja, as populações estão diminuindo porque não está nascendo mais gente, está morrendo mais do que está nascendo. Então, nascer na Terra, ter um corpo físico, já é uma bênção sem tamanho. Consequentemente, o corpo é um atributo que a divindade põe nas nossas mãos, que é necessário para a exteriorização do espírito, ou seja, talvez um dos maiores talentos que nós recebemos, segundo a parábola de Jesus, para nos desenvolvermos aqui na Terra. E um talento agregado a esse é o talento do tempo, ou seja, o tempo de vida que nós vamos planejar para
estar aqui. E nós planejamos um tempo de vida. Tanto isso é uma realidade que Allan Kardec, ao perguntar aos espíritos, na questão 199 do Livro dos Espíritos, por que frequentemente a vida se interrompe tão precocemente na infância, os espíritos respondem que quase sempre são restos de vidas anteriores. E, claro, uma aprovação para os pais, dizem eles. Ora, se é resto de vida anterior, significa que é um tempo que deveria ter sido vivido e não foi. Ou seja, o tempo planejado estava à disposição do espírito, mas por um motivo ou outro, seja direto ou indiretamente, pelas vias do suicídio direto ou pelas vias do suicídio indireto, através das paixões e das viciações, o espírito encurtou a sua vida, prejudicando o funcionamento do corpo físico através dos excessos que tira bem-estar. E vale a pena, nesse instante, nós nos lembrarmos que Lei de Destruição, na terceira parte do Livro dos Espíritos, toca nesse assunto. O bem-estar nosso só será de acordo ou estará em acordo com a lei de Deus se o nosso bem-estar não produzir nenhum mal-estar no nosso corpo físico e também nenhum mal-estar, moralmente falando, na vida alheia. Consequentemente, este corpo precisa ser valorizado porque ele tem um prazo de validade. O tempo passa a ser um segundo, e aqui nós estamos falando nessa ordem, mas necessariamente não precisa ser. Ele passa a ser um segundo talento preciosíssimo que nós temos nas mãos. E nós já poderíamos perguntar, então, o que é que temos feito do nosso tempo? De que forma nós estamos utilizando as nossas possibilidades espirituais, intelecto-morais, quando o nosso corpo quer descansar? Porque é natural que nós descansemos, faz parte do processo da vida. Mas os espíritos, em Lei do Trabalho, também na terceira parte do Livro dos Espíritos, vão dizer que o trabalho é uma necessidade tanto quanto a do repouso. Mas enquanto o corpo repousa, o espírito pode trabalhar. E nós podemos fazer isso, evidentemente, os espíritos dizem, fazendo preces para quem precisa. E quem de nós não tem alguém que precisa de preces dentro das nossas próprias famílias? Quem de nós não tem no seu rol de amizade alguns companheiros, alguns amigos de existência que não estão precisando de prece? Então, o espírito pode descansar, corporalmente falando, lendo uma boa obra, assistindo um bom programa de televisão, e concordamos, está muito raro ver isso na televisão, né? Programas educativos, programas que enaltecem a dignidade humana, que desenvolve o sentido de evolução intelecto-moral. Isso é possível encontrar nos diversos canais à nossa disposição aí, basta que desejemos procurá-los, nós vamos encontrá-los, estão à nossa disposição, mas como a maioria dos canais de televisão e de suas atrações é divertimento barato, que não traz nenhum progresso para o espírito, nós, por conta da nossa inércia moral, também nos entusiasmamos com isso e nos identificamos e achamos que com isso estamos descansando. Não, descanso para o espírito é descanso para o corpo, carregar pedra como o espírito. E isso nós não podemos perder a oportunidade. Porque ao se refazer o corpo físico, ele se prepara para novas atividades aqui na Terra. E todas as atividades, portanto, precisam ter em tela como objetivo a utilidade. Não só para nós. Allan Kardec vai perguntar para os espíritos, em O Livro dos Espíritos, sobre os objetivos da encarnação, ao que os espíritos respondem, que, entre outras coisas, também está a melhoria, a partir da nossa atuação, das instituições humanas. Ou seja, eu preciso ser útil para o meu espírito crescendo. É verdade que outros espíritos estarão dentro de uma área no meu entorno, dependendo economicamente, materialmente de mim, mas a sociedade como um todo aguarda que eu cumpra os deveres legais, que eu cumpra os deveres morais, para que as instituições, em última instância, na medida das minhas possibilidades, sofram uma influência positiva, onde elas também possam se melhorar. E as instituições, nós temos percebido facilmente, têm se melhorado ao longo do tempo. Nós estamos hoje muito melhores do que há 100 anos atrás, já disse Sansão em O Evangelho segundo o Espiritismo, para aquele grupo que estava reunidos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e assim poderíamos repetir ainda hoje, que hoje estamos melhores, muito melhores do que há 100 anos atrás, porque as nossas instituições estão se melhorando, estamos aprendendo a cobrar isso, estamos aprendendo a crescer, talvez não com a velocidade que deveríamos perpetrar, mas já estamos, porque é só observarmos, nunca existiu na história da humanidade tantas entidades não governamentais trabalhando para a melhoria da natureza humana, trabalhando para o crescimento da natureza humana. Esse é um dos papéis da reencarnação, o que nos remete
a possibilidade de utilizarmos do nosso tempo, da nossa energia, dos nossos recursos, enfim, quaisquer que sejam eles, mas também o recurso monetário, de ser voluntário numa entidade qualquer de assistência social, sob qualquer bandeira, mas que seja voluntariado. Quando nós adentramos o campo do voluntariado objetivamente, regularmente, ou seja, disciplinadamente, nós estamos nos matriculando naquilo que Jesus vai dizer, que a seara dele é muito grande. E poucos são os trabalhadores, ou seja, a maioria de nós outros aqui na Terra tem olhos ainda tão somente para os benefícios e os ganhos pessoais e familiares. Nos esquecendo que hoje nós estamos nessa família e que ontem nós estivemos em outra família com outros espíritos e que na próxima reencarnação e nas próximas poderemos e fatalmente estaremos com outras pessoas diferentes dessa. Consequentemente, o entendimento que nós precisamos ter que o talento, ainda da parábola de Jesus, chamada família, ela tem as suas peças movimentadas no decurso das nossas reencarnações, não só para que a gente amplie os nossos laços de amor, criando não só laços mais materiais, mas laços espirituais, tanto quanto a gente amplia a fraternidade na Terra, porque quando encontramos alguém na sociedade que não é parente agora, mas que a gente se afiniza enormemente com muita facilidade, tem aí a probabilidade muito grande de nós termos já convivido com essa pessoa muito proximamente em outras existências. E agora o simples fato de estarmos juntos já é suficiente para provarmos que existe um laço espiritual entre nós. É a família espiritual, vai dizer Santo Agostinho no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Soma-se talentos. Nós teremos o talento da inteligência. O que temos feito da nossa inteligência? O talento do ouvido, o talento dos olhos. Mas haverá um talento que nós precisamos raciocinar muito sobre ele, que é aquele talento do sentimento. O sentimento desenvolvido por nós outros ao longo de nossas encarnações passa a ser um talento, porque enquanto ele ficar amodorrado sem produzir, é um talento enterrado no chão. O sentimento colocado em prática vai envolver determinadas pessoas. Então, quando Jesus fala para nós outros, não repila aquele que te pede emprestado, ou seja, nós poderemos raciocinar em cima dessa proposta de Jesus num âmbito muito maior do que aquele do simplesmente alguém pedir emprestado para nós alguma coisa material. É preciso tornar a coisa subjetiva, é preciso expandir o nosso raciocínio, porque nos dias de hoje, na sociedade na qual nós estamos inseridos, nesse corre-corre sem fim, não nesses dias de pandemia em que muitos de nós estamos tolhidos nos seus movimentos e nas suas atividades externas e fechados aqui num processo de quarentena. Não, estamos falando naquele mundo antes da pandemia, onde o mundo corria atrás de nada. Ou seja, nós corremos atrás das coisas do mundo material para ganhos materiais, para ganhos sociais, ganhos laborais, mas quase sempre distanciado de valores humanos. As pessoas que convivem conosco, desde aquela época e também nos dias de hoje, é só observarmos os números, as pessoas estão pedindo coisas emprestado para nós que não tem nada a ver com benefícios materiais. Os números do suicídio crescem vertiginosamente, das tentativas também. Os números de separações também. Os números de depressão, então, nem se fala. O que as pessoas estão pedindo emprestado para nós outros? Que a gente ainda não percebeu. Valores subjetivos. As pessoas estão pedindo emprestado para nós outros, na proposta de Jesus, um pouquinho mais do nosso tempo, um pouquinho mais da nossa atenção, um pouquinho mais da nossa afabilidade, um pouquinho mais do nosso carinho, do nosso entendimento, da nossa aceitação, um pouquinho mais de predisposição para socorrê-los, para ampará-los. Eles estão pedindo um ouvido que ouça sem que a boca interfira. Eles estão pedindo um ombro amigo para recostar a cabeça cansada. Eles estão pedindo uma mão amiga para que a gente os conduza junto conosco, dando-lhes segurança. Eles estão pedindo para a gente calar as nossas agulhadas, que são as nossas críticas, que são as nossas imposições, que são as nossas cobranças. Eles estão pedindo para a gente calar isso e incentivar mais, elogiar mais, enaltecer um pouquinho mais para eles se sentirem valorizados. Não endeusados, valorizados.
As pessoas estão pedindo um pouquinho mais para nós outros, emprestado, a solicitude. Se Jesus pede para a gente caminhar 1000 passos a mais com quem pede para caminhar 1000, se Jesus pede para a gente dar a blusa para quem, a camisa também para quem pediu a blusa, ele está dizendo que a gente precisa ser solícito. E para isso a gente tem as ferramentas adequadas, os talentos adequados, e basta nós decidirmos para colocar isso em prática. Basta um posicionamento diferente para que a gente consiga dar bem-estar às pessoas que convivem conosco. Dar bem-estar às pessoas que participam de nossas vidas, seja no ambiente familiar, no ambiente laboral, no ambiente voluntário, ou mesmo na vida social como um todo aí. Todas as pessoas estão solicitando de nós outros aquilo que nós também solicitamos dos outros. E como a regra de ouro, segundo Jesus, é fazer para o próximo aquilo que queremos para nós mesmos, nós precisamos entender rapidamente que eu só terei direito pela justiça divina, e o processo reencarnatório tem mostrado isso, porque haverá reencarnações nossa mesmo e de outros tantos à nossa volta como quadros vivos que exemplificam a justiça divina. Haverá sempre possibilidade de entendermos que as deficiências que nós temos, aquelas relações complexas que nós temos para solucionarmos o relacionamento na proposta de Jesus, essas pessoas fazem parte de uma necessidade que nós temos de renovar o nosso jeito de ser para que a gente não venha a sofrer as consequências mais lá para frente. O que significa dizer que na proposta reencarnatória do espírito, no tipo de vida que ele vai ter, essas coisas estão todas levadas em conta, não nos mínimos detalhes, dizem os espíritos, porque os mínimos detalhes, dizem eles, serão consequências do tipo de vida que eu resolvi ter aqui na Terra, e para isso eu sou ajudado e amparado por um espírito protetor, ou por 2 ou por mais, para que eu realmente faça o que precisa ser feito. Notemos, meus irmãos, que nós estamos comentando em cima da parábola dos talentos, aquilo que é de nossa competência aqui na Terra, e a divina providência dá exatamente o de que necessitamos para que nós possamos fazer o que precisa ser feito. E se nós não fizermos, nós não temos direito de receber, porque a cada um, repetindo, é dado segundo as suas obras. Esse é o princípio de justiça divina. É quando Jesus fala, atesta, que é preciso fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. E é preciso não fazer para o próximo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. É o que Santo Agostinho nos ensina no famoso exercício da questão 919A. Coloque-se em xeque. Analisa todos os dias, no final da noite, antes de dormir, era o exercício que ele fazia. Se aquilo que você fez não prejudicou a quem quer que seja, não causou mal-estar, não causou sofrimento, não causou dor, desilusão, e coloque-se no lugar da pessoa recebendo o que você fez para fazer a contraprova. E se predisponha para no dia seguinte não fazer a mesma coisa. Novamente, repetidamente. Com isso, percebamos, nós estaremos nos reprogramando, nós estaremos nos repaginando. Se nós nos propomos no outro dia não fazer o que estávamos fazendo de errado, isso é um processo de educação dos nossos espíritos, é um processo de aquisição de novas virtudes, é um processo de construção do nosso ser, é um processo de aquisição de novos hábitos. E é isso que Kardec quer dizer como educação. A educação, diz Kardec em O Livro dos Espíritos, é o conjunto dos hábitos adquiridos, e eles serão adquiridos pelo espírito que utiliza-se de um dos seus principais atributos, que é a inteligência. Então, todos nós temos possibilidade de melhorar o nosso espírito, melhorando o espírito alheio, ou seja, criando hábitos que transformam a vida dos outros numa vida mais prazerosa, em que eles vão querer conviver conosco já nessa existência e nas existências futuras. Lá no Mundo dos Espíritos, diz Santo Agostinho, no referido capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem como título, é a única mensagem espiritual do capítulo 14, e ela tem como título a ingratidão dos filhos e os laços de família. Os espíritos afinizados, diz ele, no Mundo dos Espíritos, reencarnam em conjunto aqui na Terra, que é justamente para um ajudar o outro a progredir. No meio desses, virão alguns espíritos, atesta o benfeitor, que em outras épocas tivemos problemas comportamentais, devemos para eles, ou eles devem para nós, mas é no sentido de reconciliação, de reconstrução, de construção de laços espirituais sublimados.
Com isso, nós precisamos compreender urgentemente que a reencarnação é uma bênção para os nossos espíritos e cada possibilidade de utilizarmos cada um dos atributos, cada uma das ferramentas que nós temos, é uma bênção para nós próprios. Mas percebamos do que se trata. Disse Jesus que, como mandamento maior, que é preciso amar ao próximo como a nós mesmos. Um mandamento eu vos deixo. Aliás, é o único mandamento que Jesus deixou dele, que nós nos amemos uns aos outros, assim como ele nos tem amado. O que significa dizer que nós precisamos ter como foco amor. E ele vai nos ensinar o que é amor. Amor é um processo de doação, porque ele mesmo, o Cristo, diz que amor é dar a sua vida, não há prova de amor maior do que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, ou seja, por aqueles que estão no mundo em torno, no ambiente em torno da gente. Ora, se amor é um processo de doação, significa que ele está indo no sentido contrário ao do egoísmo, do orgulho que quer só para si. Consequentemente, o exercício maior que eu preciso fazer é de doação para aqueles que convivem comigo em primeira instância e para aqueles que já conviveram ou virão conviver numa próxima existência. Ou seja, eu não posso cercear mais o meu amor somente para as pessoas que estão dentro da minha casa. Mas eu preciso já libertar o meu amor desse cerceamento para o vizinho de cima, para o vizinho de baixo, o vizinho da frente, para a sociedade como um todo, porque é preciso entendermos definitivamente que somos todos iguais diante da lei. E todos nós necessitamos uns dos outros. E todos nós temos os atributos necessários para fazer a coisa acontecer, porque todos nós, tudo isso está no livro dos Espíritos. Todos nós dependemos uns dos outros, tanto os fortes quanto os fracos. A vida em sociedade é uma necessidade para o espírito, e cada vez que a gente foge da sociedade para se ver livre dos relacionamentos, nós estamos embotando os nossos atributos, nós estamos embotando os nossos talentos, ou seja, enterrando-os na terra, e quando nós voltarmos ao mundo dos espíritos e passarmos em revista as possibilidades que tivemos, nós haveremos de lamentar muito. O tempo perdido, diz Emmanuel, é talvez o maior sofrimento do espírito, a noção de tempo perdido, porque ele deverá entrar num outro processo de reencarnação. E imaginemos, na própria definição da parábola dos talentos, do que se trata. Haverá ranger de dentes, ou seja, haverá sofrimento consciencial para aquele que não utilizar os seus talentos. Ora, se a pessoa não teve força de vontade, desejo e aplicação dos talentos aqui na Terra, significa dizer que ela não tem direito, entre aspas, e aqui não é nenhum julgamento, é apenas uma consequência de raciocínio, se ela não utilizou os talentos quando os tinha, numa próxima reencarnação, que não necessariamente poderá ser logo, porque ela não valorizou o que tinha, então ela não merece outra, e quando ela conseguir outra encarnação, ela já não pode ter mais os mesmos talentos, porque o que ela tinha já foi passado para outro que fez bom uso, consequentemente esse outro, na parábola dos talentos, recebeu daquele que não fez uso, o espírito vai sofrer muito como espírito, e quando reencarnar, com maiores dificuldades. Percebamos, nós estamos numa linha de progresso, da simplicidade e ignorância à perfeição. Esse trajeto é comum a todos os espíritos que são criados incessantemente por Deus. Se esses espíritos todos, e nós inclusive, estamos fadados ao sucesso, à perfeição, à felicidade, o caminho e a velocidade, a força e a vontade dependem exclusivamente da nossa consciência. E se depende exclusivamente da nossa consciência, é de nosso livre-arbítrio, consequentemente de nossa responsabilidade. E mais uma vez, então, fica muito claro que a cada um é dado segundo as suas obras. Não importa se alguém me proibiu, isso é problema dele, ele é que vai responder perante a lei. De passar por essa prova, mas nós precisamos entender que elas são particulares do nosso espírito, necessidade do nosso espírito. O poder de escolha está sobre nós. Se nós temos a liberdade de pensar, diziam os espíritos em Lei de Liberdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos a liberdade de agir, e se não o fizermos, nós seremos não só responsáveis pelo mal que praticamos, mas por todo o mal que resulta do bem que deixamos de praticar. Ora, deixar de praticar o bem é matar o tempo. É perder a oportunidade de transformar para melhor a vida alheia. Caímos na mesma condição de há pouco. É preciso valorizar os atributos, dentre eles o do tempo e da oportunidade que a divina providência criou para a nossa melhoria aqui. É da vontade do Pai, disse Jesus, que nenhuma das ovelhas que ele me deu se perca.
Ou seja, Jesus, que segundo ele desceu dos céus não para satisfazer a sua vontade, mas a vontade de Deus, recebe como orientação divina que a vontade de Deus é que nenhuma das suas ovelhas se perca. Consequentemente, o Espírito puro que é, e sabemos hoje, governador da terra, Jesus sai das regiões das luzes infinitas para esclarecer os atrasados. E essa questão é muito interessante, porque nós poderíamos perguntar o que é que faz um espírito superior, a partir mesmo de Jesus, que vem até esse vale de lágrimas e trevas, para fazer as coisas acontecerem no sentido de levedar a massa para ela progredir? A lei natural. A lei natural faz isso. Allan Kardec perguntará aos espíritos, na questão 622 do Livro dos Espíritos, se Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, na sua inteligência infinita e justiça também infinita, deu sempre ao homem a possibilidade de conhecer a sua lei, ao que os espíritos respondem que sim, que nós nunca estivemos desamparados. Espíritos superiores sempre encarnaram na Terra, e notemos, a palavra é encarnaram. Sempre encarnaram na Terra para fazer a lei de Deus ser conhecida. Ou seja, espíritos superiores se preocupam com os inferiores e dentro das suas atividades tem essa de recuperar os atrasados, de socorrer os atrasados, de vir em busca dos atrasados. E quando nós estudamos a questão da caridade pura, segundo entendia Jesus, em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar São Vicente de Paulo, na questão 888A, dizendo que isso é uma lei natural. E ele nos alerta, portanto. E quantas vezes já comentamos isso nas palestras no próprio Consolador? O espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, nunca deve se esquecer. Assim como à frente dele tem aqueles que o ajudam a progredir, a crescer, a se desenvolver, tem esse espírito mesmo a fazer com quem está atrás dele. Ou seja, nós somos um elo de uma grande corrente. Essa corrente nós podemos dizer que é a corrente do amor. Lá na frente, primeiro elo, puxando a corrente, Jesus. Os demais elos aqui, e num determinado ponto dessa corrente muito grande, estamos nós. Assim como estamos sendo puxados para frente, para nosso benefício, precisamos começar a fazer isso com aqueles que estão atrás de nós. Lei da vida. É a lei de amor. É a lei da caridade. É por isso que nós precisamos compreender urgentemente o pedido de Jesus. Ide pregai. Afastai as moléstias, socorrei, dai de graça o que de graça recebestes, ou seja, vão à luta, façam o que precisa ser feito. Eu vim pôr fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda, ou seja, o fogo da depuração, ele tem pressa que o fogo elimine o fogo da depuração moral, elimine a chaga do egoísmo, a chaga do orgulho, a chaga da vaidade. E todos nós temos os talentos necessários, porque se assim não fosse, seria injustiça. Seria maldade em Deus, e isso não existe, porque Deus é a própria perfeição. Então, todos nós, onde quer que nos encontremos, nós temos a possibilidade de fazer algo positivo, produtivo, para nós outros, espiritualmente falando, no desenvolvimento intelecto-moral dos nossos espíritos, mas também e principalmente para aqueles que convivem conosco nos mais diversos níveis familiares e sociais aqui da Terra. Pensemos nisso e tomemos a decisão firme de continuarmos firmes, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos, meus queridos amigos, e muita paz.